Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Ron, sejam bem-vindos ao meu canal. Estou aqui para mais uma leitura intuitiva aqui para vocês. Alguns recados antes da leitura começar, como sempre. Lembre-se que é uma leitura geral para um coletivo, então não vai ser especificamente para você. Pega o que servir e o que não servir é para outra pessoa, então vamos ter discernimento e maturidade. Caso você queira uma leitura particular comigo, a descrição do vídeo tem as informações. Só me mandar uma mensagem no WhatsApp e a gente conversa. Que mais? Conto com o apoio de vocês para likes, comentários, compartilhamentos e inscrições, então me ajudem a fazer esse canal aumentar e alcançar cada vez mais pessoas. Dito isso, vamos à leitura sem mais delongas. Eu vou abrir a leitura com o Lenormand, Scrying Ink, e vou aprofundar com o tarô de gatos, que meus gatos hoje estão uma doideira. Vamos lá. Vamos ver o que a gente tem de mensagem aí para vocês nesta leitura. Vamos ver o que a gente tem de mensagem. Qual é a mensagem para essa leitura? Para quem se conectou com esse vídeo, com essa leitura, por favor. Finalmente com a primeira. A tesoura, que é uma substituta da foice no Lenormand tradicional. Então a gente tem aqui um corte, uma finalização, ou a gente colhendo o resultado de alguma coisa. O que mais? A criança, pode falar de novidades, de inocência. Temos as nuvens. Mais uma, por favor, e a gente, só para eu ter certeza do que a gente está falando aqui. Não, caíram muitas. Vamos lá. Só mais uma, por favor. Mais uma, por favor. Caíram duas, não teve jeito. A cegonha. Saiu na leitura número 2, acho, a cegonha. E temos os peixes, que também... Não saiu não. Os peixes. O que a gente tem aqui é uma situação que é a seguinte. É como se você, a pessoa com quem eu estou me conectando, ela passasse por um processo em que ela cortasse um tipo de dependência ou limitação, até mesmo muita inocência, muita ingenuidade aqui, e isso tirasse uma série de ilusões, uma série de problemas da sua vida, e uma transformação muito melhor vem aí para você. Justamente é por isso que esse processo está acontecendo. E nós temos o caixão de novo, que saiu na leitura número 2, tá? Pois muito que bem, vamos lá. Vamos ver o que a gente tem aqui. Vamos aprofundar com o tarô, mas eu sinto um processo de... Tava vindo assim na minha cabeça, um processo de perda de inocência, assim. Acho que é isso que está acontecendo. Vamos lá. O que a gente tem aqui, tarô, por favor? Clarifica pra mim. O que esse conjunto de cartas aqui do Lenormand quer dizer? Mas tem alguma coisa que vai ser cortada. Alguma coisa que vai encerrar, que vai finalizar e que vai te trazer uma vida melhor, um resultado melhor, tá? Vamos lá. O que você tem pra dizer pra gente hoje, tá bom? Aqui tem alguma relação com criança, com ser criança, com ser infantil, com ser pequeno, precisar ser protegido, né, com a carta da criança. E aí é engraçado porque as duas cartas que caem no primeiro são a Imperatriz e o Valete de Espadas, que é uma mãe, né, a Imperatriz é uma mãe, e o Valete de Espadas é uma criança. Uma criança que está em constante ansiedade, que está ali preocupada. A gente pode estar falando de uma dinâmica de mãe e filho aqui, que no fundo do deck, morte, chega ao final, tá? Não que você vai finalizar de fato com a sua mãe, o relacionamento, não é isso, mas tem um processo ali de transformação dessa relação, porque algumas coisas vão ser cortadas.
E a morte, ela não é especificamente uma finalização por si só, ela é uma transmutação de uma coisa vira outra, né? Enfim, vamos lá. O que mais aqui? Não, caíram muitas. O que mais? Mas tem uma questão de uma criança, me passa muito uma dinâmica de uma criança que tenta agradar uma mãe, uma figura materna. Pode até ser uma chefe, pode ser uma professora, pode ser uma amiga, uma esposa, uma namorada, não sei. Mas tem uma figura nessa posição aqui de imperatriz, de feminino muito forte, que me traz essa energia. A gente tem um 6 de copas, que também pode falar de infância, de criança. É uma coisa que se estende desde muito tempo aqui, tá? Aqui nessa carta a gente tem que ver que essa criancinha aqui, esse filhotinho, as comidinhas da ração dele estão caídas no chão. E a mãe tá vivendo a vida dela. Tá comendo a comida dela ali, bebendo a água dela ali. Ela não tá nem aí. Então a gente pode estar falando de uma... Me passou muito essa imagem também de uma criança que foi negligenciada pela mãe, pelos pais, pelos adultos ali, né, pelos cuidadores desde criança. E por isso é uma criança que tem ali um pouco de people pleasing, assim, sabe? Ela precisa agradar e isso precisa ser cortado. Vem de um lugar de inocência, de um lugar de carência dessa pessoa, né? A estrela é hora de curar, é hora de encontrar o seu próprio caminho. Seu caminho não é ficar curando essa pessoa e resolvendo as coisas dessa pessoa. Você tem que se curar e seguir o seu caminho. É como se esse relacionamento, essa relação, ela fosse um pouco tóxica para você no sentido de travar a sua vida e impedir que você realize certas coisas, tá? O que mais aqui? E a estrela vem falando para você se libertar, para você seguir o seu caminho, né? A gente tem aqui um 4 de paus. 4 de paus. Aqui a gente tem uma questão de... E aí é engraçado, porque nessa carta, principalmente, a gente tem que pensar o seguinte. 4 de paus, ainda mais nesse tarô, ele me passa uma energia de... Qual é a diferença entre estabilidade e estagnação? Se pergunta isso. Será que esse relacionamento que eu tenho com essa pessoa, ele é estável ou ele está estagnado desde que ele foi concebido? Desde sempre. A gente tem o mesmo papel, faz a mesma coisa, tem a mesma dinâmica desde sempre, né? O que mais aqui? A gente tem um 2 de ouros. A sua vida, ela é um eterno malabares. Você faz coisas por você, mas você tem que fazer pela outra pessoa também. E aí você vive nessa coisa. Sempre que você vai tomar uma decisão, também me vem isso, você pensa no que a pessoa ia querer. O que minha mãe ia querer? O que essa mulher ia querer? O que essa minha avó ia querer? O que essa chefe ia pensar? E que minha esposa ia achar? Coisas assim. O 2 de ouros, ele me coloca muito numa posição de apaziguar as coisas, sabe? Tentar fazer 2 pesos, 2 medidas, e aí não é legal, né? Mas a gente tem aqui cartas interessantíssimas, tá? Caiu primeiro a justiça. Então, é necessário trazer equilíbrio, é necessário fazer com que essa pessoa sinta desconforto também, porque é uma pessoa que está numa posição muito confortável, tá? Essa imperatriz está numa posição muito confortável, tá? Bastante confortável. Ela não está preocupada com você ou com outras coisas, para ela tá ótimo. E é importante que você traga a verdade, que você imponha limites e traga para essa pessoa que não tá legal, tá? Que não tá legal. Temos também 5 de ouros e os 6 de ouros. Você faz pela pessoa, né? Você faz pela pessoa o que ela não faz por você. Então você tá tirando de você, da sua energia, do seu bem-estar, para deixar essa pessoa bem, e isso deixa você no escuro, deixa você em desamparo, deixa você... Eu não gosto dessa palavra, né? Mas deixa você na miséria, né? Deixa você na escassez, na falta. Então é um relacionamento de desamparo aqui muito grande, que você precisaria trabalhar e curar, tá? Porque ele não tá trazendo pra você e nem pra ninguém aqui crescimento, porque essa pessoa tá estagnada e você também. Porque essa pessoa não muda, não evolui, ela não é forçada
a mudar, ela não é forçada a refletir sobre o próprio comportamento. E você... Perdão. E você não consegue avançar. Você não consegue seguir na sua vida. Você não consegue viver, fazer as suas coisas. Ó, Rei de Espadas. É preciso agir com racionalidade, né? É hora de cortar o cordão umbilical. Nossa, esse vai ser o título. É hora de cortar o cordão umbilical aqui. Já passou da hora, né, de cortar o cordão umbilical aqui. Porque o Rei de Espadas ele faz o que é justo, principalmente para ele. O que ele segue a própria bússola moral. E se você continuar aqui nesse processo, você vai continuar vivendo a vida dessa pessoa. E aí, quando chegarem as consequências, você não vai poder culpar outra pessoa, porque foi a sua escolha de viver assim. Então é importante que você evolua de um pajem para um rei aqui e tome atitudes de fato de cortar. Porque o Rei de Espadas ele corta. Não é exatamente com uma tesoura, mas ele corta as coisas que não são justas, que não são certas. Você até já sabe que você tem que finalizar e encerrar essa situação aqui, mas por algum motivo isso te prende, né? Talvez obrigação, talvez os sentimentos, e aí é importante que as figuras de espadas elas colocam o sentimento de lado. Então é importante que você coloque o sentimentalismo de lado para tomar suas decisões, tá? Que mais aqui, por favor? O que mais? Ó, sacerdotisa e as de paus. Você já sente que tem algum tipo de oportunidade, principalmente de trabalho, que pode chegar, que vai mudar a sua vida. Mas para que isso funcione, você vai precisar, né, ter aquela coragem que a gente estava falando do rei de espadas aqui, de cortar essa situação. Mas a sacerdotisa me fala, inclusive, que você é uma pessoa muito espiritualizada, que tem uma conexão assim com o espiritual que vai te ajudar aí a trilhar esse caminho de sucesso aí, de fartura, né? De triunfo. E também vai colocar você em relações que são mais frutíferas, que são mais equilibradas, né? Pode ser que isso aqui reflita em outras áreas e você sempre tenha relações em que as pessoas estão mais acostumadas em receber do que em dar, tá? E aí é interessante olhar para essas questões e refletir sobre isso, tá? Vamos lá. Temos aqui 3 cartas. Muito bom. Muito bom. Aqui nós temos 7 de ouros. Então aqui é uma coisa que você já sabe que você tem que fazer há muito tempo. Você está preparando, planejando, mas é hora de fazer, tá? A gente tem o as de espadas. É hora de cortar realmente, não tem o que fazer. Você tem que expor o que você acha, você tem que falar com essa pessoa, dizer a verdade e cortar. Realizar ali o famoso corte, assim como a tesoura e o rei de espadas falaram aqui. E a gente tem o imperador. Se essa pessoa é imperatriz, você também pode ser o imperador, tá? Da sua própria vida, né? Da sua própria vida aqui, né? Assuma o controle da sua vida, né? E corte essa manipulação que essa pessoa faz com você, né? Talvez seja até uma questão de você lidar com questões paternas também com o imperador aqui, tá? Pode ser que seja preciso, que seja necessário aí você lidar com questões que você tenha talvez com o seu pai. Não sei por que veio isso. O que mais aqui de informação? Que mais de informação aqui? Rei de paus. Eu vejo que você é uma pessoa com muitas habilidades, com muitos dons, com um carisma muito grande, com muita coragem e vontade de fazer as coisas, mas parece que quando é em relação a esta pessoa, é difícil você se colocar nessa posição do imperador, né? É difícil você pegar e fugir, e sumir
e colocar uma distância saudável nesse relacionamento. Parece que é bem difícil isso aqui, né? O que mais? Valete de ouros. Existe uma oportunidade muito boa que vai vir para você, que te oferece estrutura, que vai precisar que você se dedique a estudos, né? Aqui a gente tem o 7 de espadas, aqui no fundo do deck. Temos o 7 de espadas, que me passa uma energia de que essa pessoa ela pode até ter percebido que existe essa dinâmica aqui que não é muito saudável, mas ela não tá muito preocupada, assim. Pra ela é até vantajoso fazer isso. Então seria interessante você também agir de esperteza e fazer suas estratégias, né? Porque dois podem jogar esse jogo. O 7 de espadas aqui me confirma que existe talvez um certo nível de desonestidade, de proveito dessa pessoa, né? Ela não tá muito preocupada, assim, com você ou com o que vai acontecer aí na sua vida. Ela quer mais é que você fique grudado mesmo com ela, porque ela quer essa nutrição, ela quer esse cuidado, ela quer essa atenção. Atenção, cuidado e nutrição que ela não te deu. E se deu era condicional, porque a gente tá aqui com uma energia de imperatriz invertida. E quando a imperatriz está invertida, ela é uma pessoa muito complicada de lidar. Ela só pensa nela, ela cobra o que ela não deu, ela é uma pessoa egoísta, uma pessoa autocentrada, uma pessoa mandona, autoritária. É complicado aqui. Controladora, uma pessoa bem possessiva, assim, bem controladora. Enquanto que na energia normal, a imperatriz, ela é... Eu não preciso me prender a nada, porque eu sou pleno. Pode ser que seja uma pessoa que tem uma insegurança muito profunda também, né? A imperatriz estar invertida. Pode ser que seja uma pessoa, uma mãe, uma avó, uma tia, uma chefe, uma esposa, namorada, enfim, não sei. É que a imperatriz é muito uma figura de mãe ou de uma mulher que foi mãe, né? Então pode ser alguma parente feminina sua aí, uma figura influente na sua família e na sua vida. Mas a gente tem aqui o 9 de paus. Muito em breve você vai ter notícias aí do universo em relação ao que você deve fazer, tá? E aí é interessante que você se coloque nessas coisas, tá bom? Que mais? Mais alguma coisa? Sim, nós temos aqui quatro de copas. A sua vida ela não tem assim um frescor, né? As coisas parecem que não tem graça. E é importante que você se jogue, 9 de copas. É hora de você escolher a sua própria felicidade, né? Porque assim, você vai continuar vivendo a felicidade e a vida dos outros. Essa pessoa ela tá muito bem. Você é quem tem que encontrar a sua própria felicidade, tá? E é importante que você pense sobre isso e reflita sobre essas questões, para que você possa ter liberdade e alcançar a libertação aí desse vínculo que ele é bem complicadinho, tá? 9 de copas e 9 de ouros no fundo do deck. Tem nem como eu falar outra coisa. É desejos atendidos, é você usufruindo de dinheiro, você cuidando de si mesmo, fazendo coisas para si mesmo. Para algumas pessoas isso aqui é um processo que já passou. Você já fez esse processo, você já se afastou e você precisa renovar esse limite. Porque a pessoa tá achando que ela pode recontrolar você. E é pra você também se lembrar que não tem nada de errado, não tem problema nenhum você focar em você, focar nos seus objetivos e deixar essa pessoa de lado. Independente de quem ela seja, ela pode ser a sua mãe. Ela precisa entender que você é um adulto, uma pessoa separada e que os pais eles têm deveres com os filhos, tem que cuidar, tem que nutrir, tem que dar amor e tudo mais pros filhos, né? E é isso. É isso que eu vejo pra vocês. Tá bom? Vejo bons prospectos se vocês tiverem aí a coragem de fazer esse rompimento, né? Romper com esse padrão aí de se relacionar com essa pessoa. Em alguns casos é realmente romper o relacionamento com a pessoa. Em outros é só você se policiar um pouco mais e controlar mais essa questão. Tudo bem? Então é isso que eu vejo pra vocês, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se cuidem. Um beijo e até a próxima leitura. Tchau, tchau.